Qual time melhor operar? M5 ou H1? Muitas pessoas vêm me perguntando com frequência a melhor forma de operar, o melhor time frame, para que eles consigam de fato ter bons resultados no trade. E hoje eu vou estar explicando, vou destrinchar exatamente o que eu faço, o que você pode estar fazendo. A gente vai estar entendendo alguns conceitos, por que seria melhor num time, por que seria melhor no outro, e aí você vai ver o que pode ser bom para você, o que se encaixa melhor para você seguir, beleza? Mas antes de tudo, deixa eu me apresentar. Meu nome é Wellington Martins e eu atuo 100% no mercado de Forex, onde eu ensino pessoas a utilizarem ferramentas para que elas consigam desenvolver grandes habilidades para que consiga, de fato, ter bons resultados dentro do mercado financeiro de Forex. Então, vamos lá para a tela do meu computador para a gente destrinchar junto aqui e entender os conceitos básicos aqui, os insights que vai te ajudar bastante no seu trade todos os dias. Antes da gente começar, a gente precisa entender um conceito básico que é sobre os candles. Se a gente quer operar aqui no time frame, tá? No time de M5, a gente de cara precisa entender que o que vai acontecer dentro desse candle. Então vamos imaginar aqui que aqui a gente tem um candle e esse candle é de M5, tá? Vou botar aqui no cantinho de M5, que é o que a gente quer. Dentro desse candle de M5, a gente tem 5 time, que é o M1, o M2, o M3, o M4 e o M5. Você concorda comigo? Por quê? Porque a gente está num time de M5, então a gente tem uma vela de M1 acontecendo aqui, uma vela de M2 acontecendo aqui, que são 2 minutos, uma vela de M3, que são 3 minutos, uma vela de M4 e, por fim, M5, que vai totalizar, basicamente, o time que a gente está operando, que é o M5. Beleza? Até aí tudo bem, não tem nada de novidade. Agora vamos pensar fora da caixa. No time frame de M5, a gente precisa entender que existem diversas pessoas, né, diversos traders que são o trade varejo, que vai estar operando ali, e também tem grandes instituições, bancos centrais, empresas multinacionais, que elas mesmo, claro que elas que fazem a grande movimentação do mercado, que o mercado Forex é um mercado muito grande, movimentando trilhões de dólares por dia. E automaticamente o trade varejo, ele não mexe nem um pouco com o mercado comparando essas grandes empresas. Mas ainda assim tem uma grande participação. Mas o que eu quero explicar aqui é que ele não faz com que o mercado tome uma direção, o trade varejo que somos nós, que operamos. Então é por isso que eu costumo dizer que a gente pega uma poeirinha comparando a essas grandes instituições. Então imagina que nesse momento aqui a gente tem alguns trade varejo aqui, vou dar um exemplo aqui, que simplesmente estão visualizando o gráfico, né? Um está visualizando que vai para cima, o outro está visualizando que o mercado vai para baixo. Ficou feio isso aqui. Basicamente isso. Aqui também ele está visualizando para cima, tá? Aqui um desenhozinho mais ou menos aqui para a gente entender. E aqui em cima a gente tem as grandes empresas, as grandes instituições, né? Vamos dar um exemplo aqui e tudo mais, ok? A gente tem aqui os bancos centrais e diversas empresas que a gente sabe que são multinacionais aí, atingindo grande potencial no mercado, né? Fazendo uma grande movimentação. O que está acontecendo aqui? Independente dessas pessoas, né, desse trade varejo, não vai impactar tanto. Mas são pessoas que estão especulando para onde o mercado tende a ir. Vamos imaginar que nesse momento tem o João aqui, que simplesmente entra aqui nesse primeiro time aqui de M1. Ele entrando nesse time de M1, deixa eu botar bonitinho aqui, que fica melhor para a gente entender. Ó, esse aqui entrando no time de M1, acreditando que o mercado simplesmente, nesse momento aqui, vai subir. Tá? Então ele vai ali e enche um pedacinho aqui desse candle. E aí o candle começa a tomar aquele pulso, tá? E aí vem o outro aqui, o Pedro, simplesmente
e vai novamente aqui também e dá mais uma pontinha, né? Mais uma pontinha aqui naquele candle ali, dentro do M5, mas ainda assim ele está no começo do candle de M5. Então, se a gente está no começo do candle de M5, a gente considera aqui que ali dentro está acontecendo 1 minuto, certo? Aquele movimento. Vocês vão conseguir compreender. Aí vem o outro João, né? O João 2. Basicamente, ele também visualiza da mesma forma e acredita que o mercado vai subir. Então ele vai lá e compra, ou seja, independente do par, tá? A gente está falando aqui do timing. Então a gente tem aqui um pedacinho desse candle que foi que ele movimentou, basicamente, que a gente vê ali aquela linhazinha, aquela pontinha que dá às vezes bem pouquinha mesmo, um cabelinho para cima, ou seria para baixo, mas aqui a gente está dando um exemplo para cima. E aí simplesmente vem agora os grandes bancos, né, os bancos centrais, as grandes instituições, e diz aqui que o mercado vai para uma única direção, que ele acredita que vai cair. Então o banco vai e começa a preencher tudo isso aqui, essas grandes empresas. Então você concorda comigo que nesse momento aqui, ó, a gente está no M1, nesse momento aqui, a gente tem um poder maior, né, de preenchimento para o mercado indo para baixo. E aí que aparece o M2, que mais um candle, imagina mais um candle de M1 dentro do M5. Então, ou seja, agora a gente está no segundo minuto de M5. Então, novamente, começa a descer por causa desse impacto dessas grandes empresas. E aí, o que acontece nesse cenário? O João, o Pedro que estava comprado, acaba saindo, né? Eles acabam cancelando essa operação deles aqui, acaba cancelando e simplesmente começa a tomar decisões baseadas no que eles estão visualizando, que é o mercado caindo. Então agora o João, o Pedro, começa também a vender imediatamente, porque eles estão vendo que o mercado está em queda. Então assim vai se formando todo esse peso no mercado, tá? Na verdade, N motivos também, por notícias de alto impacto que pode acontecer, mas de fato aqui a gente vai estar entendendo que isso aqui, ó, são tomadas de decisões. É lógico que parte também, né, mas é lógico que a gente sabe que é um percentual bem pequeno de pessoas de varejo que conseguem influenciar no mercado, são um percentual muito pequeno, porque o peso maior vai estar nessas grandes empresas, nesses grandes bancos, né, instituições. Então aqui a gente tem um peso maior, por mais que teve um pedacinho aqui, por mais que tivesse aqui um outro pedacinho de pessoas aqui acreditando que ia subir, tá? O peso maior vai ser de venda. Então aqui a gente tem dentro do candle de M5, a gente tem esses 5 esses 5 candles de M1, que a gente vê basicamente isso acontecendo o tempo todo. Então imagina aqui, ó, que a gente tem um candlezinho, aqui a gente tem outro candlezinho, aqui a gente tem outro candlezinho. Imagina que todos esses candlezinhos aqui são de 1 minuto, tá? Todo de 1 minuto. Só que aqui, ó, que tá a pegada. Vamos supor que o João, o Pedro ou mais, sei lá quantas pessoas tomaram a decisão de compra, e vamos supor que eles impactaram um pedacinho aqui, ó, desse candle de M1. E o restante foi tudo as grandes instituições, né? As grandes empresas. Então, o peso maior foi o quê? De queda. Então, a gente tem aqui também aqui um pedacinho aqui, talvez, de alguém. Você entende? É basicamente assim que funciona. Então, no time frame de M5, a gente vai conseguir tomar decisões mais rápidas baseado em probabilidade, certo? Em probabilidade, porque a gente consegue formar, né? A gente consegue ter gráficos mais rápido e automaticamente a gente consegue tomar decisões mais rápidas. Mas, de fato, isso não garante um bom resultado ao longo prazo. Por quê? Porque se a gente toma decisões mais rápidas, é bem provável que essa decisão pode ser de compra, né, e de venda, é lógico,
mas também a gente pode ter o nosso trade, saindo do nosso trade de forma muito mais rápida, porque a gente automaticamente vai entrar, mais rápido a gente pode ser estopado, mais rápido a gente pode tomar outras decisões de sair da operação, até mesmo antes de ser estopado, que a gente acreditou que estava no negativo, como eu dei o exemplo aqui do João. Então, basicamente, no time frame de M5, a gente consegue resultados mais rápido, porém, ao longo prazo, isso se torna com um pouco de menos consistência, porque você entende que a gente vai estar sempre tomando decisões muito mais precipitadas, talvez, que o mercado às vezes não ia para aquela direção que você está vendo aqui em M5. Eu vou estar te explicando aqui exatamente. Agora imagina, vamos dar um exemplo aqui do H1, né, que a gente entendeu basicamente primeiro o M5, agora a gente vai para o H1. E por que eu botei o H1? Porque é um time que tem mais peso, ou seja, quanto maior o time, mais peso ele vai ter no mercado, uma análise mais apurada a gente vai poder fazer. E aqui nesse cenário, basicamente, imagina que a gente tem agora um candle de H1, ou seja, vai levar 1 hora para esse candle se fechar. E olha o tamanhozão dele. Lógico que ele pode ser do mesmo tamanho do M5, mas ele vai demorar muito mais tempo para poder se fechar. E assim ele automaticamente a gente vai ter uma análise mais apurada. Imagina vários candle de H1 e vários candle de M5, né? Então, ou seja, a gente vai ter muito mais gráfico formado em M5 e menos gráfico formado em H1, né? Se a gente for contar a quantidade de candle, né? A gente é lógico que ao longo prazo o H1 a gente vai entender que ele vai ter uma análise mais apurada, porque a gente vai ter muito mais candle, muito mais candle de M5 e vai ter menos candle de H1. Você concorda? Por quê? Eu vou estar te explicando aqui, ó. Dentro do time frame de H1, a gente vai ter a mesma coisa. Vamos ver aqui quantos time. Então, para a gente pegar esse time aqui de M5 e colocar dentro de H1, a gente vai precisar de 2 candle, vai dar 10 minutos, 4 candle 20, 30, 40, 50, 60, que é 1 hora. Então, ou seja, aqui 10 minutos, aqui 10 minutos, aqui 10 minutos, aqui 10 minutos, só para a gente poder contar aqui, tá? Então, aqui a gente vai ter, basicamente, 2 candle aqui, né? Que seria aqui um candle de 10 minutos, outro candle de 10 minutos, outro candle, que daria 60 minutos. Sendo que dentro desse candle de 10 minutos, a gente sabe que a gente vai estar dividindo, fatiando. Então, a gente vai ter aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? Que no total são 12, que a gente está falando de M5, né? Então, a gente vai colocar aqui, M1, M2, M3, M4, M5, M6, M6 aqui, M7, M8, M9, M10, vamos abrir aqui, M11, deixa eu passar a borracha aqui, M11, M12, ok? Então, dentro desse candle de H1, olha a diferença, né, que a gente tem aqui. Basicamente, se a gente parar para analisar aqui, é basicamente a mesma coisa do M5, só que a gente tem uma frequência maior, a gente tem um peso maior. E agora você imagina várias pessoas aqui dentro tomando essa decisão, que basicamente vai dar basicamente aqui o H1, tá? O H1 aqui. Ok? Então aqui a gente tem o H1. Se a gente for olhar agora, na mesma visão, na mesma proporção que a gente estava olhando o M5, a gente vai conseguir entender que dentro do H1 ele vai trabalhar da mesma forma, né? Então vai ter várias pessoas especulando um pedacinho e grandes instituições também especulando um pedação, né? Ou seja, tendo mais peso. E aí você vai vendo, né, que
automaticamente os candles de H1, ele sempre vai ter mais peso, na maioria das vezes ele vai ter mais peso do que os times menores, né? Ou seja, por causa do tempo. E esses times menores vai estar basicamente dentro desse time aqui maior, que a gente está vendo aqui, ó. E agora, imagina que 12 candles, né, de M1 aqui dentro, tá? Dentro desse time aqui grandão. Para que isso aconteça, né, para que você entenda de forma clara aonde eu quero chegar, num time frame de M5, a gente vai ter muita mudança o tempo todo, de forma muito mais rápida, muito dinâmica, o tempo todo. Você vai ver que o mercado vai estar, uma hora vai estar subindo, tá? E outra hora, daqui a pouco, você vai ver que vai estar descendo, de forma muito rápida. E isso aqui, a gente está falando de 1, 2, 3, 4, 5, 6 minutos, né? 6 minutos não, no caso aqui do M5. Então teria aqui, ó, 10, 15, 20, 25 minutos. Em 25 minutos, o mercado já teve uma alta. O mercado já teve essa alta aqui. E já teve automaticamente essa queda. Olha que louco. Agora, nesse time aqui de H1, a gente não teria isso. A gente teria todo esse movimento, mas ele compilado dentro desse time aqui de H1. E isso é o que a gente consegue visualizar às vezes, aquela sombra, né, grandona, aquele pavio que vai deixando o candle. Por quê? Porque naquele momento que ele subiu aqui, e daqui a pouco você vê descendo, o que acontece? Ele subiu, esse candle aqui de H1 ele subiu, e naquele mesmo momento ele começa a recuar, que aí é onde começa a tomar outra direção o mercado. Ou seja, é muito fácil que eu falo quando você vê o mercado subindo, falar que está comprando. E o robô talvez que você está usando, você está falando que ele está vendendo e o mercado está subindo, ou ele está comprando, o mercado está descendo. É muito simples. Mas o que o sistema, a ferramenta, ela vai analisando é tudo que pode estar acontecendo, que pode acontecer por trás, não o que a gente está visualizando. Eu sei que talvez ficou assim, meio que complexo de entendimento, mas é simples. O time menor vai fazer com que você tome várias decisões o tempo todo, de forma muito mais rápida, decisões às vezes, na maioria das vezes, erradas. O time maior vai permitir, o time de H1, no exemplo aqui, vai permitir com que você tome uma decisão mais apurada, faça uma análise mais apurada aqui, ok? Então, o time de H1, ele sempre, ao longo prazo, ele vai trazer mais consistência devido a todas essas informações que eu te passei aqui em questão da gente entender dentro do candle. E é lógico que se a gente fosse então do D1, seria melhor ainda, mas é aquilo. Às vezes a gente acaba entrando num modelo de retranca, ou seja, a gente não quer perder e automaticamente a gente dificilmente vai ganhar, porque se a gente não for muito para o campo de batalha, a gente não operar também, acaba que a gente vai ter resultados, mas bem poucos e resultados pouquíssimos, que a gente é bem provável que não vai conseguir viver do mercado dessa forma. Se a gente for olhar aqui, basicamente aqui no nosso MetaTrader, a gente vai entender exatamente sobre essa questão aqui, ó. Vamos botar aqui. Se a gente colocar aqui no M5, a gente consegue ver em pouquíssimo tempo o mercado subiu, em pouquíssimo tempo o mercado desceu. Se a gente colocar agora em H1, a gente vai ver que ele fez isso, mas a gente consegue enxergar de uma forma bem simples que ele agrupou muito mais do que teve essa tendência que a gente conseguiu visualizar aqui no M5. Aqui a gente consegue ver toda essa tendência que o mercado seguiu, ok? Toda essa tendência de alta e daqui a pouco toda essa tendência de queda.
Já no H1 a gente já consegue visualizar, olha isso aqui, essa linha que eu coloquei, simplesmente é lógico que teve essa pequena alta, mas a gente já consegue visualizar de forma mais agrupada, onde o mercado ele não teve aquela alta que a gente conseguiu visualizar no M5. Então talvez você esteja visualizando nesse cenário aqui, e aí automaticamente foi onde você exatamente comprou e o mercado foi lá e recuou, né? Ele fez uma pequena correção e aqui você acreditou que só foi você comprar aqui que o mercado voltou contra. E aí você acaba fechando esse trade e abre novamente, né? Que você comprou aqui e o mercado veio contra. Então você falou assim, ó, pô, só foi eu comprar aqui que o mercado desceu. Agora eu simplesmente vou vender aqui porque eu acredito que o mercado vai descer. E aí o mercado continua a subir. E assim ele vai fazendo, parecendo que dá a entender que ele está te vigiando, dá a entender que ele está fazendo com que você só tome prejuízo. Mas a questão é que toda essa parte visual, tudo isso que a gente consegue ficar visualizando, acaba que a gente lida com o emocional, a gente lida com ansiedade. E às vezes a gente não sabe analisar o gráfico, a gente não sabe entender que dentro desse candle de M5 está acontecendo vários candles desse aqui de M1, e aí a gente toma, na maioria das vezes, decisão errada. Você pode ver aqui, ó, num único candle de M5, ó, a gente teve 1000 pontos, né? E a gente teve um impacto muito grande, só que do nada o mercado retorna, foi aquilo que eu expliquei, e sobe, e daqui a pouco volta a cair novamente. Então, ou seja, quando a gente está operando, automaticamente a gente vai ficar perdendo muito tempo de tela, a gente vai automaticamente lidar muito com essa parte emocional, que o mercado vai contra a sua operação na maioria das vezes, você sabe disso. E a gente precisa ter um cuidado a mais, a gente precisa ter uma mentalidade mais blindada sobre essa direção do mercado. E aqui no H1 a gente consegue ver de forma totalmente diferenciada. Então, no time frame de H1, com a gente utilizando a nossa ferramenta, como que a gente poderia analisar se o time frame de M5 seria melhor que o de H1 ou o de H1 seria melhor que o de M5? Então, a gente vai fazer essa análise na nossa ferramenta de automação, que a gente consegue fazer isso de forma rápida, sem precisar de ficar aguardando na tela, e assim a gente consegue tirar uma base do que a gente pode aplicar na nossa conta, beleza? Então, vamos lá para a gente poder entender. Ó, aqui a gente coloca para rodar, só a nível de entendimento, porque o robô, a gente sabe que a nossa ferramenta, a gente só trabalha com ela nos times aqui interno, né? Não é aqui no MetaTrader. Então a gente simplesmente adicionou aqui o M5, que é o time que a gente quer que o robô analise. Ele simplesmente iniciou e ele mostra aqui pra gente aqui, basicamente, o quanto que a gente lucrou em uma semana no time de M5, tá? A gente fez aqui, ó, 7.382 dólares em uma semana, basicamente, tá? A gente está vendo aqui dentro de uma semana. E a gente viu aqui também que a gente teve o ganho na terça-feira e na sexta-feira, ok? Até aí tudo bem, nada de errado. Agora a gente vai colocar simplesmente no time frame de H1. Veja como com a ferramenta é muito mais simples da gente poder ter esse entendimento, o que pode ser melhor para a gente. Ó, aqui a gente já acabou a mesma coisa e a gente consegue ver no H1 que a gente teve uma lucratividade de 11.691 dólares, ou seja, a gente teve um ganho muito superior. E por que seria isso, né? Porque a gente consegue ver, baseado em probabilidade, baseado com a ferramenta que trabalha com o sentimento do mercado, ou seja, enxergando para onde os grandes players, né, os grandes especuladores do mercado tendem a ir, ele simplesmente está tomando essa decisão também, onde tem mais peso o robô, né, a ferramenta vai buscando isso. Então aqui a gente teve mais operações, que a gente conseguiu ver aqui que a gente teve mais ganho, né? Na quinta-feira, na sexta-feira, na quinta-feira, na quarta-feira e na terça-feira. O único dia que a gente não teve ganho aqui foi na segunda-feira. Mas mesmo assim a gente conseguiu ver que a gente teve um resultado muito superior
do que a gente teve no M5. Isso aqui é só uma base para a gente entender que o time frame de H1 ele vai ser melhor em questão em comparando ao longo prazo, porque ele vai dar menos entradas, porque ele vai analisar mais o mercado. Você conseguiu entender ali no candle que ele precisa ter muito mais candle de M5 dentro do H1 para que ele faça essa análise. Então, ou seja, para que forme esse gráfico de H1, ele precisa ter muito mais candle de M5 para se formar, né, na prática, né, por trás vai estar formando esse candle de H1, né, vários candles de H1, para que ele tome a decisão. Então, ele vai tomar uma decisão mais precisa. Wellington, em H1, então, a ferramenta não vai errar? Pode sim errar, conforme a gente viu aqui, que a gente teve ganhos consecutivos 5 e a gente teve perdas consecutivas 2. Então, ou seja, o nosso ganho foi superior à nossa perda. E se a gente olhar também a questão aqui da nossa quantidade de ganho bruto, foi 19 mil. Só que como a gente teve uma perda de 7 mil, o total aqui de lucro líquido foi 11.690 no H1. E a gente também consegue ver que o fator de lucro foi bem interessante, 2,59. Isso mostra que o H1 ele vai te entregar uma consistência ao longo prazo. Ele vai te entregar mais resultado ao longo prazo. A questão é, será que você quer, de fato, esperar? Será que você quer ter essa paciência? Isso é o mercado financeiro. É por isso que a gente desenvolveu ferramentas, desenvolvemos métodos para que a gente não precise ficar com os olhos grudados na tela, para que a gente não precise ficar horas e horas analisando o gráfico. E na maioria das vezes a gente sabe que a gente toma decisões erradas. Você sabe que você talvez esteja tomando a decisão errada, não porque você não tem uma boa estratégia, porque você lida com ansiedade, você lida com a parte emocional. Então, na minha visão, ao longo prazo, H1 com certeza ele vai te trazer muito mais resultados e de forma mais consistente. No M5 a gente consegue ter menos resultados, entre aspas, que depende de N fatores também, das nossas configurações, dos nossos lotes, mas de fato o M5 ele vai ter mais entradas, ele vai te trazer aquela sensação mais rápida de resultados, de ganhos mais rápido, de você querer ver o sistema operando o tempo todo. E aí acaba que também você vai ficar mais exposto, você automaticamente abre uma porta, né, uma janela de mais operações flutuantes, mais operações que pode te deixar frustrado, você fica mais ansioso com aquelas operações em aberto. Então, se você é uma pessoa que não consegue lidar muito com essa parte emocional, se você é uma pessoa que está fazendo trade e não está tendo êxito, talvez essa ferramenta possa sim te ajudar. Ela possa ajudar até algumas questões que você esteja pecando com frequência no mercado. O mercado ele não é um bicho-papão, ele simplesmente entrega resultados para quem tem paciência, ele entrega resultados para quem realmente tem as ferramentas corretas e para quem está conectado com as pessoas certas. Me diz aqui, o que você achou desse vídeo? Foi legal? Foi interessante? Deixa no comentário aqui, que eu acredito que vai te ajudar muito na tomada de decisão e entender qual o melhor time frame operar, M5 ou H1, ou você pode até analisar outros candles também que a gente tem aqui nas nossas ferramentas que a gente pode analisar em tempo rápido, né? Em tempo recorde. Você viu que a gente fez uma análise ali. Se a gente fosse analisar, né, humanamente, a gente demoraria muito tempo para a gente poder tomar essa decisão, para a gente poder tirar essa conclusão. E você vê que a ferramenta, ela de forma simples, direto ao ponto, consegue entregar o nosso resultado, consegue entregar uma análise para a gente muito apurada, muito mais detalhada e com certeza você vai conseguir também. Beleza? Então, muito obrigado aí pela sua participação nesse vídeo e é importante também que você dê o like aqui para ajudar a gente no canal e se você não é inscrito no canal, seja muito bem-vindo, se inscreva no canal e ative o sininho, com certeza, para você receber novos conteúdos nossos. Fique com Deus e